Atualmente, em um mundo lotado de subversões, mentiras e fraudes, e com a verdade se tornando cada vez mais subjetiva, um fenômeno dos mais curiosos pode ser observado com cada vez mais frequência: o advento de mais e mais teorias da conspiração. Tidas como uma brincadeira para alguns, enquanto são tremendamente levadas a sério por outros, várias dessas teorias bizarras, como os reptilianos, os alienígenas, que construíram pirâmides e por aí vai, são apenas a ponta de um grande iceberg, que na superfície pode até estar lotado de tolices insignificantes, mas que em seus mares mais profundos e escuros esconde coisas escabrosas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Danúzio Neto, e se prepare, pois hoje vamos mergulhar em mares profundos e sombrios para vislumbrarmos algumas das teorias da conspiração mais sombrias e destrutivas da história. A teoria da facada nas costas. O ano era 1914, e tal como em muitas ocasiões anteriores, havia uma guerra começando na Europa. Entretanto, diferentemente de todos os conflitos anteriores, essa guerra acabaria causando um nível de devastação e morte nunca antes visto, fomentando assim a histórica frase do escritor Herbert George Wells: "Essa é a guerra para acabar com todas as guerras." Conhecida hoje como a Primeira Guerra Mundial, esse imenso cataclismo impactou imensamente todo o globo. Porém, o seu impacto acabou sendo muito maior em um local: o Império Alemão. Acreditando que teriam vitórias rápidas e fáceis, tais como seus triunfos na antiga Guerra Franco-Prussiana, os alemães, mesmo sem ter seus exércitos totalmente destruídos, acabaram sendo obrigados a se renderem humilhantemente em 11 de novembro de 1918, causando assim um abalo enorme por todo o Império. O povo, que tinha visto durante anos propagandas mostrando que seu exército era invencível e que a vitória estava próxima, acabou sendo pego totalmente de surpresa. Confusão essa compartilhada com os soldados, que ao retornarem posteriormente para suas casas, ouviram o seguinte discurso de boas-vindas do então presidente do Conselho de Representantes do Povo, Friedrich Ebert: "Nenhum inimigo venceu você. Somente quando a superioridade do inimigo em homens e materiais tornou-se cada vez mais premente é que desistimos da luta." Ora, se o exército não havia sido derrotado, deveria existir algum culpado que dantescamente traiu o povo e os militares de dentro, diziam vozes conspiracionistas. Assim, logo, essas teorias começaram a ser apoiadas por figuras proeminentes, como o general Erich Ludendorff, que falavam abertamente de uma traição vinda de dentro. Então, em novembro de 1919, durante a chamada Comissão de Inquérito sobre Questões de Culpa, convocada pela Assembleia Nacional Alemã, von Hindenburg, comandante supremo das forças imperiais alemãs, na guerra passada, afirmou taxativamente que um general inglês, provavelmente Sir Frederick Maurice, confirmou para ele que o exército alemão foi esfaqueado pelas costas. Atônitos, os alemães mal tiveram tempo de absorver essas informações chocantes, pois menos de 2 meses depois, o Tratado de Versalhes, que de suas 440 cláusulas
tinha 414 tratando somente de punição alemã, entrou em vigor, obliterando definitivamente o Império Alemão, que estava destituído de suas colônias ultramarinas, de seu poderio militar e de sua honra. Na lama, com fome e numa posição das mais degradantes, o povo desejava alguém que pudesse descarregar sua frustração. O que fez a teoria da facada nas costas ficar bem popular rapidamente, muito por conta da atuação de partidos como o DNVP, Partido Nacional Popular Alemão, que bradava aos quatro ventos que os sociais-democratas tinham sido os maiores responsáveis pela desgraça alemã na guerra. Contudo, conforme os anos 20 surgiram no horizonte, rapidamente essa teoria foi expandida para culpar outro bode expiatório: os judeus, que por meio do suposto judaísmo internacional, lotado de conspiradores em bancos e empresas, teriam tramado secretamente a derrota dos alemães. Evidentemente, um bando de tolices. Essa teoria obscena, que tinha somente o intuito de fomentar o antissemitismo e o ódio contra qualquer figura que não concordasse com ela, acabou saindo totalmente de controle. Ao passo que em julho de 1925, quando Hitler publicou o primeiro volume de sua autobiografia, Mein Kampf, essa teoria da facada nas costas não era só comentada, como endossada por toda a Alemanha. Dessa maneira, a cada ano que passava, a teoria da facada nas costas foi ficando cada vez mais incrustada na mente da população alemã, sendo agora considerada um fato por turbas gigantescas de fanáticos. Todavia, o pior ainda estava por vir. Nos anos que se seguiram, essa teoria acabaria sendo um dos pontos nevrálgicos para o colapso da República de Weimar, o governo que tinha substituído o Império Alemão. E mais do que isso, ela acabaria sendo o combustível que alimentaria o mais escabroso dos crimes contra a humanidade, o Holocausto. Contudo, não foi só na Alemanha que uma teoria da conspiração levou a enormes mudanças no país, já que aqui no Brasil, algo nessa linha também se desenrolou por conta de falácias e mentiras. O Plano Cohen. Para muitos, o poder não é apenas inebriante, como também é tremendamente difícil de abandonar. E um bom exemplo disso pode ser visto aqui no Brasil, no ano de 1937. Na ocasião, já fazia quase 6 anos desde que Getúlio Vargas, após dar um golpe de Estado em 1930, dominava o país com uma mão de ferro ao lado dos militares. Contudo, seu reinado parecia estar se aproximando do fim, já que em 3 de janeiro de 1938 ocorreriam as primeiras eleições presidenciais desde 1929, e que, conforme se comentava na época, não teria Vargas como candidato. Todavia, desejando se manter no poder a todo custo, Vargas conspirou outra vez com seus aliados do exército, deflagrando um dos eventos mais disruptivos da história do Brasil. Aproveitando-se do temor do povo pelo comunismo, que tinha aumentado muito após a fracassada tentativa de golpe comunista transcorrida em novembro de 1935, a Intentona Comunista, que ironicamente era liderada pelo homem que Vargas desejava que tivesse liderado seu golpe contra o presidente Washington Luiz em 1929, o terrorista Luiz Carlos Prestes. Getúlio, ao lado do alto comando do exército, espertamente utilizou um documento escrito pelo capitão Olímpio Mourão Filho, membro do fascista movimento integralista, para avançarem com suas ambições. Tido como absurdo demais até pelo líder dos integralistas, o escritor Plínio Salgado, o documento tinha apenas o intuito de ser utilizado em uma espécie de exercício defensivo dos integralistas. Entretanto,
após cair nas mãos do chefe do Estado-Maior do Exército, General Góes Monteiro, as torpes palavras contidas ali foram vistas como tudo o que Vargas precisava para seguir no poder. Desse modo, após pequenas mudanças, o documento foi anunciado com ares de grande descoberta no programa radiofônico Hora do Brasil, em 30 de setembro de 1937, com o próprio Góes Monteiro afirmando que a manobra, chamada de Plano Cohen, referência ao líder comunista Bela Cohen, que governou a Hungria em 1919, tinha sido tramado pelo Partido Comunista do Brasil e por organizações comunistas do exterior, tendo o intuito, dentre outras coisas, de levar o caos ao Brasil, por meio do sequestro de autoridades, de insurreições armadas e mobilizações imensas, hordas de revoltosos. Em pânico, o povo brasileiro imaginou estar diante de um momento perigosíssimo, o que acabou dando carta branca para Vargas organizar outro golpe de Estado. Dessa vez, com contornos mais políticos, em 10 de novembro de 1937, quando ele fechou o Congresso, criou uma nova Constituição e, de quebra, conferiu poderes ditatoriais a si mesmo, erguendo assim o Estado Novo e iniciando outro longo período de perseguições e turbulência no país. Essa farsa só teria fim em 1945, quando Vargas foi destituído do poder por seus aliados do exército, após ter perdido serventia para eles. Porém, já era tarde demais para impedir os impactos terríveis que essa teoria da conspiração absurda tinha causado no Brasil. As Ilhas do Terror de Jeffrey Epstein. Durante incontáveis anos, quando o assunto eram teorias da conspiração populares nos Estados Unidos, uma particularmente sempre se destacava. Uma estranha e assustadora teoria que bilionários, políticos poderosos e atores de Hollywood, se valendo de sua influência, dinheiro e poder, se reuniam em ilhas para praticar hediondos e criminosos atos contra crianças e adolescentes. Contudo, talvez por seu caráter horripilante demais, ou por outros interesses escusos, várias dessas teorias foram desacreditadas e empurradas para debaixo do tapete, fazendo com que toda e qualquer pessoa que comentasse sobre elas fosse encarada velozmente como ignorante. Entretanto, tudo isso mudou em meados de 2019. Em julho daquele ano, uma das figuras mais bem relacionadas dos Estados Unidos, o multibilionário Jeffrey Epstein, acabou preso e enviado ao Centro Correcional Metropolitano de Nova York, acusado de traficar e explorar dezenas de jovens meninas. Mais do que imediatamente, o caso chamou a atenção do mundo inteiro, uma vez que Epstein já havia escapado de punições cerca de 10 anos antes por crimes parecidos, após fazer um estranho acordo com a promotoria americana. Com seu julgamento marcado para o verão de 2020, era certo que o empresário passaria no mínimo 1 ano preso. Porém, foi aí que tudo ficou estranho. Aparentemente do nada, Epstein tirou a própria vida em sua cela, no dia 10 de agosto, dando ainda mais visibilidade para o caso. Todavia, o que ninguém poderia imaginar naquela época era o quão medonhos e sinistros eram os crimes praticados pelo empresário, e especialmente o quão vasta era sua extensão. Assim, somente no começo de 2024, após muita demora e confusão, tudo veio à tona. Por meio de informações divulgadas por diversos jornais, se descobriu que a ilha Little St. James, um bucólico reduto caribenho das Ilhas Virgens Americanas, comprada em 1998 por Epstein, do empresário Art Cumming,
por pouco menos de 8 milhões de dólares, e a ilha Great St. James, uma imensa área de 165 acres, supostamente comprada em 2016, após Epstein fingir que era um empresário de Dubai chamado Sultão Ahmed bin Sulayem. Para além de suas belezas exuberantes, eram, na verdade, ilhas dignas dos mais tenebrosos pesadelos. Como relatado por inúmeras vítimas, tais como Virginia Roberts, as ilhas de Epstein eram o centro de um esquema mundial de aliciamento, no qual os recrutadores que trabalhavam para Epstein tinham como alvo mulheres jovens, pobres e facilmente manipuláveis. Lá, o empresário, bem como seus convidados, que poderiam ser cientistas de renome, celebridades ou até mesmo membros de famílias reais, brincavam com as esperanças e medos das jovens, deslumbrando-as com demonstrações de vasto poder e riqueza, só para depois forçá-los a ter relações, que não eram denunciadas por conta de chantagem e intimidações. Ademais, dentre os nomes que frequentavam esses locais escabrosos, cientes ou não do que ocorria lá, estão figuras como Bill Clinton e o filho da falecida Rainha Elizabeth, Duque de York, o Príncipe Andrew. No entanto, esse caso ainda parece longe de ter fim, já que cada mês que passa, mais e mais notícias surgem sobre as ilhas de Epstein, as poderosas autoridades que as frequentavam e os atos horrendos ali transcorridos, em um assustador, mas inequívoco lembrete de que a realidade é mais assustadora do que qualquer ficção, principalmente, e lembrete para ficarmos de olhos abertos, pois, como Schopenhauer disse sabiamente, quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre teorias da conspiração e suas consequências? Deixe nos comentários. E claro, se você desejar uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, basta procurar o primeiro link que está na nossa descrição. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de, no Instagram, seguir o professor Danúzio Neto para ficar bem informado de tudo que rola no Brasil e também no mundo.